História da gente brasileira. O curioso aqui nesse livro é que você consegue perceber um pouco das mudanças que se passaram ao longo dos séculos, né? Por exemplo, aqui na época do Império, a gente percebe que faltava muita coisa para poder viver em cidades grandes, como por exemplo o saneamento básico. Se hoje já temos algumas dificuldades ainda em algumas regiões, naquela época tinha em todo canto, principalmente nas capitais, não tinha esgoto, não tinha água encanada, não sentia nada. Isso que já era na época do Império, né? Nem o próprio imperador na época tinha. Depois dessa mesma época começou-se a trazer, se eu não me engano foi para o francês ou foi em inglês, que começou a trazer para o Brasil, mostrou a proposta, teve concessão, teve muitos problemas até realmente conseguir instalar. Tanto que as pessoas, acho que alguns devem ter conhecido, urinavam, né, nos piniquinhos e jogavam, tinha bastante sobrado na época, e jogavam na rua. Então muitas vezes, de propósito, e muitas outras não, jogavam na cabeça de pessoas. E podia ser tanto morador quanto alguém que estava vindo conhecer aqui. Tem relatos aqui nesse mesmo livro de vários estrangeiros que falavam pouco não, bem mal dessa parte que faltava, sem contar o mau odor, né? E as fezes eram carregadas em tipo aquele tambor assim, mais ou menos que nem do Chaves, não lembro o nome, para ser jogado em rios ou no máximo lá perto, que na época não tinha nada de saneamento. E outro ponto, quando começou a teve muitos problemas, inclusive que as pessoas descarregavam tudo ali, como ossos, restos de comida. O empresário estrangeiro trouxe isso para cá, começou a implementar. Isso era um dos problemas que dificultou na época de levar para mais casas, como ele tinha acordado no início. Mas com o passar do tempo desenrolando e conseguindo colocar em mais casas, como a gente consegue ver hoje. Lógico que hoje está bem melhor do que na época e esperamos que melhore mais, né? Se quiser saber mais história do dia a dia das pessoas nessas épocas, recomendo esse livro aqui.